O Saber dos Antigos. Terapia para os Tempos Atuais. Por Giovanni Reale. Tradução Silvana Cobucci Leite. Edições Loyola. Canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, adquiram o livro. E caso possam, queiram e devam, por favor, venham auxiliar este meu trabalho. Você pode fazer como o Felipe, muito obrigada, querido, que comprou este livro para que possamos agora ouvi-lo. Você também pode comprar um ou mais livros pela lista da Amazon. E caso haja algum livro que lá não esteja e você queira que seja gravado, basta solicitá-lo em particular ou publicamente aqui nos comentários, particular via e-mail, que ele será acrescentado para que seja comprado. Também é possível me auxiliar via Pix, Apoia-se Vaquinha, e também curtindo, compartilhando, inscrevendo-se no canal, comentando. Tudo isso faz muita diferença. Obrigada aos poucos e bons que ajudam. Muito obrigada. E obrigada também a todos pela presença. Capítulo 1. Reducionismo cientificista da razão. Aristóteles e a distinção entre razão científica e razão metafísica. Que suba ao banco dos réus Aristóteles, o pior dos sofistas, deslumbrado por uma inútil sutileza, desprezível logro das palavras. Se a mente humana, quase que impelida por um vento bom, aportasse por acaso à praia de alguma verdade, ele ousou até cingi-la com duríssimos cepos e acompanhá-la de uma espécie de arte feita de loucura para submeter-se às palavras. Bacon, The Masculine Birth of Time. Há uma ciência que considera o ser humano enquanto ser e as propriedades que lhe competem enquanto tal. Ela não se identifica com nenhuma ciência específica, pois nenhuma outra ciência considera o ser enquanto ser no todo, mas, depois de ter delimitado uma parte deste, cada uma delas estuda as características dessa parte. Aristóteles, em Metafísica. Cientismo e tecnicismo. Um dos maiores males do homem de hoje consiste no cientismo e no tecnicismo a este vinculado. A communis opinio está convencida de que só é verdadeiro aquilo que pode ser demonstrado com base em cálculos matemáticos e comprovado segundo os cânones da experiência, ou seja, os das ciências experimentais. Konrad Lorenz, em síntese, define o cientismo, abre aspas, como a convicção de que só é real aquilo que pode ser expresso com a terminologia das ciências exatas da natureza e demonstrado com base em procedimentos quantitativos. Em suma, o cálculo e a medida seriam os únicos métodos cientificamente legítimos para adquirir conhecimentos sobre a realidade. Fecha aspas. Sabe-se, contudo, que o desenvolvimento das ciências comportou uma densa chuva de inovações tecnológicas, com a consequente modificação estrutural tanto da vida privada como da pública, gerando a sensação cada vez mais difusa de que a finalidade da ciência consiste na ampliação sem limite da esfera tecnológica e que, portanto, ela é a fonte para a solução de todos os problemas do homem. O binômio ciência-técnica se impôs imediatamente como autoridade absoluta por princípio, com toda uma série de consequências imprevisíveis e perversas, entre aspas, ou seja, não apenas inesperadas, mas em ampla medida negativas. Algumas críticas. Nas últimas décadas do nosso século, não poucos cientistas, porém, se deram conta dos perigos que o cientismo e o tecnicismo comportam em vários níveis, e até indicaram possíveis soluções, mas, a meu ver, eles não chegaram ao fundo do problema. Em última análise, o cientismo ainda impregna o ar que respiram, e isso vale também para muitos que o criticam explicitamente. Lorenz, por exemplo, abordou o problema em O Declínio do Homem, livro que teve notável sucesso de público, no qual encontramos alguns temas que nos interessam diretamente,
Em especial, ali são discutidas as opiniões de 3 autores que assumiram posições ora ambíguas, ora extremistas. C.P. Snow, por exemplo, desde o supervalorizado As Duas Culturas, apresentou as ciências naturais em nítida contraposição às ciências do espírito, sem nenhuma possibilidade de uma comunicação linguística construtiva. Tratar-se-ia de 2 culturas situadas em planos diferentes. Snow tira daí a seguinte conclusão, abre aspas, mudanças no sistema educacional não produzirão milagres. As divisões de nossa cultura nos tornam mais obtusos que o necessário. Podemos até certo ponto restabelecer as comunicações, mas não criaremos homens e mulheres capazes de compreender nosso mundo na mesma medida em que o compreendiam o próprio Piero della Francesca, Pascal ou Goethe. Fecha aspas. Lorenz retoma também as opiniões do físico vienense Herbert Pietschmann, que considera as 2 formas de saber como 2 vias que nem sequer se cruzam, pois têm objetivos completamente diferentes. A via das ciências naturais levaria ao conhecimento do exato. A via das ciências do espírito levaria ao conhecimento do verdadeiro. O conhecimento do exato corre o risco de se desvincular da realidade concreta, com o mundo da vida. O conhecimento do verdadeiro, ao contrário, leva à experiência do vivido, que, contudo, não pode ser submetido às provas de natureza lógico-matemática ou experimental. Abre aspas. Stefan Zweig diz: a fé num progresso ininterrupto e contínuo teve o poder de uma religião. Talvez se tenha acreditado mais nesse progresso do que se acreditou outrora na Bíblia. Até a ciência fez milagres para convencer os homens de seu poder. Mas Wilhelm von Humboldt, já notara como a ciência obtém os benefícios mais proveitosos para a vida, quando ao mesmo tempo parece afastar-se desta. O progresso é mostrado assim como afastamento do que é humano, da própria vida do homem. Portanto, não obstante as indicações contrárias e o risco de cair no ridículo, somos obrigados a nos perguntar se é possível ultrapassar os limites da lógica sem renunciar às exigências da inteligência. Fecha aspas. Lorenz discute, enfim, uma terceira posição, a de Erwin Chargaff, o qual remonta aos pré-socráticos, que considera os mais profundos pensadores do Ocidente e que podem ser ouvidos aqui no canal. Efetivamente, estes já haviam julgado temerária a pretensão de desenvolver a atividade da mensuração dos fenômenos da natureza, por estarem convencidos da incomensurabilidade do mundo que nos rodeia. Mas, sempre de acordo com Chargaff, a pesquisa científica desenvolvida a partir da era moderna teria levado ao extremo as tendências matematizantes dos pitagóricos e as reducionistas dos atomistas, esquecendo-se das cautelas do meio pré-socrático. O resultado desse processo consistiria naquela pesquisa de partículas cada vez menores e cada vez mais insignificantes, até na opinião de alguns físicos contemporâneos. As partes cada vez menores fazem com que se perca a visão do todo. E a fé na onipotência do método científico acaba eliminando aquele sentido de admiração que os gregos consideravam o ponto de partida do conhecimento. Enquanto a pesquisa promovida pela Big Science acumula dados e mais dados, correndo o risco de confundir a verdade com a insignificância, os especialistas perdem a noção de suas responsabilidades éticas e cognitivas. A opinião de Chargaff é drástica, abre aspas. Alguns cientistas, já velhos, talvez se perguntem como chegaram a essa sociedade de canibais. Eles acusarão qualquer coisa, o destino, a sociedade e jamais a estupidez de sua inteligência. No fim, talvez cheguem à conclusão de que Picasso tinha razão. Não se procura se não se quer encontrar, e que a busca febril torna impossível um encontro feliz. Só se pode buscar com a fonte das almas. Mas onde haverá ainda almas? Se não no banco de créditos hipotecários de Mefistófeles.
Fecha aspas. Considere-se, para compreender esse trecho, que a alusão a Picasso se refere a uma frase a ele atribuída. Eu não procuro, encontro. Vamos esclarecer. Lorenz recrimina todos esses críticos do cientismo por serem também eles, de alguma forma, vítimas do cientismo, uma vez que compartilham a crença, abre aspas, de que somente o que pode ser medido e pesado é real, ou pelo menos de que tudo o que não pode ser nem medido nem pesado é, por princípio, incognoscível. Eles parecem acreditar que a espécie humana só poderá ter acesso a tais objetos por meio de uma experiência mística, quase como uma espécie de revelação. Ao fazer isso, cometem evidentemente outro erro. Consideram o que é incognoscível para nós como equivalente a sobrenatural ou preternatural. Além disso, experimentam também outra sensação. Sentem, pelo menos de modo irrefletido, que toda explicação causal é na verdade uma profanação. Fecha aspas. A tese de Lorenz, portanto, é que devemos recuperar a consciência de que as vias do conhecimento não são apenas as que servem de base ao pensamento lógico-matemático, mas também as que fundamentam as percepções das formas ou percepções gestálticas, as quais levam à compreensão do belo, da harmonia e dos valores. Abre aspas. A percepção das formas é, de um lado, a frente mais avançada do conhecimento humano, a ponta de lança que o espírito humano atira no desconhecido, mas ao mesmo tempo é o guardião do já sabido, um depósito do qual pacientemente se acumulou um material de dados cognitivos muito maior do que nossa própria memória poderia conter. Na faculdade humana de perceber as formas, baseia-se também a nossa sensibilidade para harmonias tão complicadas que superam muitas vezes o que teríamos condições de abarcar com o intelecto. Não é de admirar, pois, que os resultados da percepção das formas se apresentem ao homem como uma revelação. Por meio do intelecto, de fato, jamais chegaríamos a eles. Fecha aspas. E ainda, abre aspas, para o estudioso que acredite numa teoria do conhecimento evolucionista, o problema do abismo entre as duas culturas de Lord Snow e entre as duas vias de Herbert Pitchman é um problema aparente que surge sobretudo do fato de que até os que se opõem ao reducionismo cientificista supervalorizam o âmbito da variedade da lógica e da matemática. Se, ao contrário, longe de considerar que a lógica e a matemática sejam as únicas funções cognitivas cientificamente legítimas, reconhecermos também as funções não racionais de nosso aparelho cognitivo, incluída a percepção das formas, a importância que lhes cabe, deixaremos de nos surpreender com o fato de nossas funções cognitivas, tão diferentes umas das outras, poderem produzir resultados contraditórios. Werner Heisenberg explicou que as leis da matemática não são as leis da natureza, mas as leis de um mecanismo bem preciso do conhecimento humano. Fecha aspas. Na verdade, como veremos abaixo, mesmo tocando em alguns pontos-chave de modo correto, Lorenz cai, por sua vez, num erro análogo àquele que reprovava em Snow, Chargaff e Piechman, e se apoia em posições ambíguas. Na louvável tentativa de recuperar as diferentes capacidades cognitivas do homem, e mesmo reavaliando a percepção gestáltica, termina incluindo esta última no âmbito das funções não racionais de nosso aparelho cognitivo. Em especial, ele não enfrenta o problema das áreas cognitivas do ponto de vista epistemológico e, sobretudo, não se situa naquele plano ontológico necessário para superar realmente o cientismo. Lorenz, portanto, permanece vítima da mentalidade cientificista, justamente quando a critica. Sua crítica só poderia ser incisiva com uma mudança do plano em que se apresenta e se desenrola a discussão. Antes de abordar a terapia, entre aspas, que poderia derivar da sabedoria dos gregos, parece oportuno, porém, relembrar aqui, ainda que em poucas linhas, outras teses do pensamento contemporâneo, que têm o mérito de se aprofundar ainda mais na crítica do cientismo e poderiam fornecer, portanto, alguma inspiração para aquela mudança de perspectiva que parece essencial para sair do cientismo.
Escher e os limites da ciência. Não poucas observações análogas às de Lorenz foram feitas de maneira totalmente independente, com bases diferentes, por Nikola Escher, e que, porém, mostra-se mais consciente do caráter insidioso dos pressupostos do cientismo. Em particular, ele destaca explicitamente que o homem não vive apenas do conhecimento, abre aspas. A ciência é apenas um elemento, com certeza não o predominante, da constelação de coisas desejadas. Um apreciável projeto, dentre outros, cuja busca é apenas um dos componentes do contexto mais amplo dos objetivos e dos interesses humanos. A qualidade da vida envolve um amplo espectro de aspirações pessoais e comuns, como a saúde física, a amizade, os atrativos do ambiente, a harmonia social, o desenvolvimento cultural, etc. Valores que a ciência pode ajudar a alcançar, mas que não pertencem a seu domínio. Fecha aspas. A ciência não é, portanto, o bem supremo do homem, mas é apenas um dos meios de que o homem dispõe. Um bem que não é um fim em si mesmo, mas útil, quando muito, para um pleno desenvolvimento do homem. Mas não é só isso. A ciência certamente tem valor cognitivo, mas não constitui o único tipo de saber. Abre aspas. Mesmo no âmbito estritamente cognitivo, o conhecimento científico é apenas um dos vários tipos de conhecimento. Há outros projetos epistêmicos e intelectuais igualmente válidos. A autoridade epistêmica da ciência é grande, mas não ilimitada. Fecha aspas. A ciência ocupa-se da dimensão factual objetiva e ignora a dimensão do subjetivo. Interessa-se apenas pelos aspectos impessoais e imensuráveis das coisas, não pelo homem como indivíduo e pessoa. Abre aspas. A ciência ignora a dimensão individual e afetiva do conhecimento, a simpatia, a emoção, a intuição, as reações individuais. Os fenômenos que assume como dados para a elaboração e o controle de suas teorias são acessíveis a todos. Transcura as considerações de valor. Não se preocupa com o modo como as coisas afetam as pessoas em função da forma como são moldadas por suas experiências pessoais ou pela herança cultural. Interessa-se apenas pelos aspectos impessoais e mensuráveis das coisas. A orientação quantitativa da ciência natural a leva a descurar a dimensão qualitativa, afetiva e estimativa da experiência. O conhecimento dos aspectos das coisas que nos induzem a considerar belas, agradáveis ou trágicas foge ao âmbito científico, no qual não há espaço para a sensibilidade, mas apenas para a compreensão teórica. Fecha aspas. O projeto da ciência é apenas um dos projetos de que o homem é capaz, e, portanto, tem limites precisos, abre aspas. A ciência, pois, tem suas limitações. Não é capaz de abranger tudo. Não pode responder a todos os problemas que são importantes para nós. Mas são limitações do âmbito dos interesses, e não da capacidade no interior de tal âmbito. Tais limitações são inerentes à sua própria tarefa. A ciência considera como sua missão a racionalização dos fatos objetivos e empíricos. Aqui, como em outros casos, a determinação é negação. Como a ciência é uma atividade definida, há também coisas que a ciência não é. As outras vias cognitivas não são alternativas à ciência, porque sua orientação cognitiva está voltada para outras direções. Não representam maneiras diferentes de fazer a mesma coisa, mas fazem coisas totalmente diferentes. Por isso, não podem competir com a ciência no domínio que lhe é próprio. Não pode haver competição quando se perseguem objetivos diferentes. Os que não jogam o mesmo jogo não podem competir. Fecha aspas. Como se sabe, foi o positivismo, seja ele velho ou novo, que forneceu a mais relevante justificação filosófica da communis opinio cientificista, opinião comum cientificista. Trata-se então de demonstrar, em primeiro lugar, como o positivismo, em sua pretensão de dissolver qualquer forma de conhecimento que ultrapasse a ciência,
nada mais fez que cobrir com máscaras os problemas que não sabe resolver. Leszek Kolakowski, que Heschel cita com aprovação, já ressaltava em 1958, abre aspas, essa doutrina é uma tentativa de consolidar a ciência como atividade autossuficiente, que esgota todos os modos possíveis de se aprimorar intelectualmente do mundo. Segundo a concepção positivista radical, as realidades do mundo, que obviamente podem ser interpretadas pela ciência natural, mas que são também objeto da curiosidade exacerbada do homem, fonte de medo ou de aversão, motivo de aceitação ou de rejeição, para ser compreendidas pela reflexão e expressa em palavras, podem ser reduzidas às suas propriedades empíricas. O sofrimento, a morte, os conflitos ideológicos, os valores antiéticos de qualquer tipo, são considerados questões além dos limites, acerca das quais, por respeito ao princípio de verificabilidade, só se pode calar. O positivismo, assim entendido, é uma tentativa de fugir das próprias tarefas, uma fuga mascarada de definição de conhecimento. Fecha aspas. Portanto, o positivismo não passaria de uma filosofia que exime qualquer um, em especial o cientista, de suas responsabilidades filosóficas. Mais adiante insistirei no caráter profundamente autocontraditório dessa atividade filosófica, entre aspas. Por ora, limito-me a citar mais uma vez Heschel, cujas observações completam as de Kolakowski, acerca do singular equívoco em que caem os positivistas, abre aspas. A ciência nada tem a ver com questões que não se enquadram em sua esfera, o domínio dos fatos naturais. Por exemplo, interessa-se pelos valores somente como objetos de exame descritivo, mas a restrição de seu domínio em decorrência do caráter limitado de sua missão não autoriza a descartar como absurdo aquilo que a transcende. A ciência não tem a exclusividade sobre o conhecimento. Seu domínio é muito menor do que o da razão em geral. Há muitos modos de conhecer, e a ciência é apenas um deles. O homem faz parte da ordem da coisa humana, e não simplesmente da natural. Há mais realidade do que a contemplada pela ciência. Na severa, mas estimulante escola da vida, temos de enfrentar problemas que nossos estudos científicos não nos podem ajudar a solucionar. Fecha aspas. A sentença de Heschel é emblemática. Há mais realidade do que a contemplada pela ciência. Gostaria de completá-la à maneira de Shakespeare, mas no espírito de Platão. Há mais coisas no céu e na terra do que supõe a mentalidade condicionada do cientismo. Mais coisa em especial naquela dimensão metasensível que o próprio Heschel não parece ter apreendido plenamente. Popper e a concepção falibilista da ciência. Na perspectiva que acabamos de examinar, a ciência parece limitada, entre aspas, uma vez que não passa de um dos jogos aos quais o homem pode dedicar-se. Mais profunda me parece a crítica que examina a natureza peculiar de tal jogo e aponta seus limites internos. Karl Popper, desde a sua Logik der Forschung, de 1934, mostrou-se o inimigo por excelência da concepção positivista, em especial na versão renovada dos positivistas lógicos do Círculo de Viena. Para esse autor, a própria atividade filosófica dos positivistas é inconsistente, pois visa depurar radicalmente a ciência de toda contaminação filosófica, mas ao fazê-lo, termina questionando o próprio positivismo como filosofia. Em termos mais precisos, o positivista, afirma Popper, estabelece o limite entre ciência e pseudociência, como se tratasse de definir um critério capaz de distinguir entre o que é significativo e o que não é. E, com isso, suscita o problema de saber se tal critério é ou não significativo. Mas há muito mais. Com sua ênfase na natureza perpetuamente passível de revisão das asserções científicas,
Popper levou às extremas consequências o ataque a uma convicção bem mais antiga do próprio positivismo, segundo a qual a ciência chegaria a verdades irrefutáveis e a história da atividade científica estaria marcada pelo incremento linear da, entre aspas, verdade. Et algebitur scientia. O conhecimento científico só pode aumentar. Eis a ideia força dos grandes protagonistas da Revolução Científica que inaugura a Era Moderna, e ainda é a base tanto da imagem que a ciência tem entre o grande público, como do estereótipo compartilhado pela maioria dos especialistas, que dedicaram a vida à pesquisa científica. Como sabemos, a própria exaltação da técnica pode encontrar aí uma justificação. Mas Popper, por assim dizer, inverteu a situação e mostrou como o sucesso técnico e o próprio sucesso preditivo não são garantias de verdade. Uma teoria falsa pode fornecer predições corretas e constituir a base de uma tecnologia eficaz. Por outro lado, nossas teorias científicas, mesmo aquelas aparentemente corroboradas por uma longa série de sucessos, como a física de Newton, não passam de conjecturas, sempre expostas ao risco de ser refutadas. Em suma, desmentidas pela experiência. Popper, aliás, assumiu como critério de demarcação entre ciência e não ciência a falsificabilidade, e não, como queriam os neopositivistas, a verificabilidade, em linha teórica. Esse princípio da falsificabilidade separa as asserções significantes em dois grupos bem distintos: o das asserções significantes e não falsificáveis, e o das asserções significantes e falsificáveis. Só as asserções falsificáveis têm caráter científico. No âmbito das não falsificáveis, incluem-se também os enunciados da metafísica. Tal problema de demarcação constitui para Popper a questão, por excelência, da gnosiologia. Abre aspas. Este problema, o problema da demarcação, o problema kantiano dos limites do conhecimento científico, pode ser definido como o problema de encontrar um critério capaz de distinguir entre acertos, asserções, sistemas de asserções, que pertencem à ciência empírica, e acertos que podem ser descritos como metafísicos. Segundo a solução proposta por Wittgenstein, essa demarcação deve ser obtida com a ajuda da ideia de significado e de sentido. Toda proposição significante ou sensata deve ser uma função de verdade de proposições atômicas, ou seja, deve ser totalmente redutível de um ponto de vista lógico a, ou dedutível de, asserções singulares de observação. Se uma asserção qualquer se mostra irredutível no modo como se disse, trata-se de uma proposição insignificante, desprovida de sentido, metafísica, ou de uma pseudoproposição. Assim, a metafísica é um não-sentido insignificante. Pode parecer que, traçando essa linha de demarcação, os positivistas tenham conseguido destruir a metafísica mais completamente do que não puderam fazê-lo os antimetafísicos mais antigos. Mas esses métodos não destroem apenas a metafísica, destroem também a ciência natural. Efetivamente, as leis da natureza não são redutíveis às asserções de observação mais do que os enunciados metafísicos. Se se aplicasse coerentemente o critério de significado elaborado por Wittgenstein, tais leis pareceriam pseudoproposições desprovidas de significado e, consequentemente, metafísicas. Assim, essa tentativa de traçar uma linha de demarcação fracassa. O dogma do significado ou do sentido e os pseudoproblemas aos quais ele deu origem podem ser eliminados adotando como critério de demarcação o critério de falsificabilidade, ou seja, o critério de decidibilidade, ou pelo menos unilateral ou assimétrica. De acordo com esse critério, as asserções ou sistemas de asserções transmitem informações acerca do mundo empírico apenas se são capazes de confrontar-se com a experiência, ou mais precisamente, apenas se podem ser controlados sistematicamente, isto é, se podem ser submetidos, de acordo com uma decisão metodológica, a controles que poderiam levar à sua refutação. Desse modo, o reconhecimento de asserções unilateralmente decidíveis permite-nos resolver o problema de demarcação, ou seja,
o problema que deu origem a quase todos os outros problemas da epistemologia. De fato, nosso critério de falsificabilidade distingue com suficiente precisão os sistemas de teorias das ciências empíricas dos sistemas da metafísica, sem afirmar a insignificância da metafísica, que, como se pode ver considerando a questão de um ponto de vista histórico, é a fonte da qual brotam as teorias das ciências empíricas. Fecha aspas. É preciso enfatizar que Popper apresentou seu critério de demarcação, a falsificabilidade no lugar da verificabilidade, como discriminante entre proposições científicas e não científicas, ambas significantes, e nunca aceitou que tal critério tivesse de ser considerado como um critério de significância. Assim, a metafísica não deve ser de forma alguma reduzida a simples balbucio ou a mera expressão de emoções de que falavam os neopositivistas. Nos casos mais relevantes de revolução científica, a metafísica constituiu a aurora da ciência propriamente dita. Eis alguns esclarecimentos de Popper sobre a importância da metafísica para a prática científica. Abre aspas. O atomismo é um excelente exemplo de uma teoria metafísica não passível de verificação, cuja influência sobre a ciência foi superior à de muitas teorias científicas verificáveis. Outra teoria grandiosa desse tipo foi a teoria cartesiana do mundo como um mecanismo do relógio, ou então o programa de Hobbes, Descartes e Boyle de interpretar o mundo físico em termos de matéria extensa em movimento. Mas o último, e até agora o maior, foi o programa de Faraday, Maxwell, Einstein, Broglie, Schrödinger, de conceber o mundo, tanto os átomos como o vazio, em termos de campos contínuos. Cada uma dessas teorias serviu, antes de se tornar verificável, como um programa de pesquisa para a ciência. Indicou a direção da pesquisa e o tipo de explicação que poderia ser satisfatória, e tornou possível uma espécie de avaliação de profundidade de uma teoria. Em biologia, a teoria da evolução, a teoria da célula e a teoria das infecções bacterianas tiveram todas papéis semelhantes, pelo menos por algum tempo. Também em psicologia, o sensacionismo, que pôde assumir a forma de uma espécie de atomismo psicológico, ou seja, a teoria de que todas as experiências são compostas de elementos últimos não analisáveis, como por exemplo os dados sensoriais, e a psicanálise deveriam ser citados como programas de pesquisa metafísicos. Fecha aspas. Mas poucas linhas depois, a ambiguidade de Popper em relação à metafísica se revela. Abre aspas. Por mais importante que tenham sido para a ciência, esses programas metafísicos não devem ser confundidos com as teorias controláveis que o cientista usa de forma diferente. Desses programas, ele deriva seu objetivo, aquilo que ele consideraria uma explicação satisfatória, uma real descoberta do que está escondido no fundo. Embora sejam empiricamente irrefutáveis, esses programas de pesquisa metafísicos estão abertos à discussão. Podem ser mudados à luz das esperanças que inspiram ou das desilusões de que podem ser considerados responsáveis. Naturalmente, também existem ideias metafísicas desprovidas de valor, ou penso assim, para a ciência. Fazem parte delas alguns enunciados puramente existenciais. A afirmação "existe uma serpente marinha" não tem interesse especial para o cientista, até que não se acrescente alguma indicação que forneça um indício para possíveis verificações. Apesar disso, tais afirmações puramente existenciais às vezes se mostraram sugestivas e até férteis na história da ciência, mesmo que nunca tenham feito parte dela. Na verdade, poucas teorias metafísicas exerceram maior influência no desenvolvimento da ciência do que a teoria puramente metafísica "existe uma pedra filosofal", ou seja, uma substância que pode transformar metais vis em ouro, embora ela não seja falsificável, nunca tenha sido verificada e, atualmente, ninguém acredite mais nela. O exemplo da pedra filosofal mostra, por acaso, que, pelo menos nesse caso, o responsável pela falta de verificabilidade é o caráter existencial do enunciado, e não a ocorrência de termos vagos ou desprovidos de significado. Metal vil e ouro funcionam muito bem como conceitos.
Fecha aspas. Como veremos adiante, Popper tem algo em comum com os positivistas. Afinal, o maior perigo da confusão vem, a seu ver, da pseudociência, ou seja, daquele conjunto de teorias não falsificáveis que usualmente, porém, são vendidas como científicas por seus adeptos. É verdade que os principais alvos de Popper foram, pelo menos no que diz respeito à cultura do século XX, o marxismo e a psicanálise. Mas também a metafísica tradicionalmente compreendida, aquela que Aristóteles definia a ciência do ser como ser, deve ser rigidamente excluída do âmbito da ciência, e deve ser também ela rotulada como pseudocientífica. Foram alguns dos ex-alunos mais brilhantes de Popper que insistiram numa curiosa característica de seus programas de pesquisa. São influentes na pesquisa científica, mas devem ser constantemente diferenciados desta no plano da avaliação intelectual. Apesar disso, a comunidade científica, segundo Popper, não se encontra em condições muito diferentes das do povo, segundo Hegel. O que seria dela sem uma boa metafísica? Provavelmente não haveria sequer a pesquisa como atividade de solução dos problemas e como discussão crítica das soluções propostas. Mas eis um texto básico sobre o aumento do conhecimento, que inverte o caminho seguido pela Communis Opinio por mais de 3 séculos. Abre aspas. O progresso da ciência não se deveu ao fato de que, com o passar do tempo, se acumulam experiências perceptivas em número cada vez maior, e não se deveu ao fato de que fazemos um uso cada vez melhor de nossos sentidos. Por mais que seja nosso empenho em recolhê-las e escolhê-las, de experiências sensíveis não interpretadas, jamais conseguiremos extrair a ciência. Os únicos meios à nossa disposição para interpretar a natureza são as ideias ousadas, as antecipações injustificadas e as especulações infundadas. São o único órgão, os únicos instrumentos de que dispomos. E para ganhar nosso prêmio, precisamos ter a ousadia de empregá-los. Aqueles que não expõem voluntariamente suas ideias ao risco da refutação não participam do jogo da ciência. Até o controle experimental de nossas ideias, sóbrio e acurado, também é inspirado por ideias. O experimento é a ação planificada, e cada um de seus passos é guiado pela teoria. Nem por isso vamos tropeçar constantemente em nossas experiências ou deixar que elas passem por nós como uma corrente. Ao contrário, precisamos ser ativos. Devemos fazer nossas experiências. Somos sempre nós que formulamos as perguntas a fazer à natureza. Somos sempre nós que tentamos de novo fazer essas perguntas, de modo a obter um sim e um não bem claros, porque a natureza não nos dá a resposta se não fazemos pressões para obtê-la. E no fim, somos ainda nós que damos a resposta. Somos nós que, depois de severos exames, decidimos a resposta à pergunta que fizemos à natureza, depois de longas e sérias tentativas de obter da natureza um não inequívoco. Fecha aspas. As conclusões de Popper atingem diretamente o cientismo e as suas pretensões, e o autor de Logik der Forschung sabia muito bem disso desde o início da sua carreira filosófica. Abre aspas. O velho ideal científico da episteme, do conhecimento absolutamente certo demonstrável, revelou-se um ídolo. A exigência da objetividade científica torna inelutável que toda a asserção da ciência permaneça necessariamente e para sempre no estado de tentativa. É evidente que uma asserção científica pode ser corroborada, mas toda corroboração é relativa a outras asserções, que por sua vez têm natureza de tentativa. Podemos estar absolutamente certos apenas em nossas experiências subjetivas de convicção, em nossa fé subjetiva. Com o ídolo da certeza, desmorona uma das linhas de defesa do obscurantismo que barram o caminho do progresso científico. Porque a veneração que tributamos a esse ídolo impede não apenas a ousadia de nossas questões, mas também o rigor de nossas verificações. A concepção equivocada da ciência se traz justamente por seu excessivo desejo de ser a verdadeira.
porque não é a posse do conhecimento, da verdade irrefutável, que faz o homem de ciência, mas a pesquisa crítica, persistente e inquieta da verdade. Fecha aspas. A fronteira entre ciência e metafísica. Foi no decorrer do debate entre Popper e alguns dos expoentes daquela que, a partir dos anos 60, passou a se apresentar como a nova filosofia da ciência, nomeadamente Thomas Kuhn, Henri Lakatos, Paul Feyerabend, etc., que emergiu o caráter explosivo do falibilismo popperiano em relação a mitos que ainda alimentam a communis opinio no campo científico. Justamente na discussão com Thomas Kuhn, por exemplo, Popper insistiu nas diferentes modalidades com que se desenvolve a pesquisa especulativa do cientista puro, entre aspas, e a atividade prática do engenheiro, contribuindo assim para separar a avaliação das teorias científicas da aceitação das receitas da técnica que se mostram eficazes. No entanto, pelo menos para o grande público, a técnica continua a ser a manifestação mais impressionante do poder da ciência, e esta, por sua vez, ainda é considerada uma forma de saber irrefutável. Então, como se explica a persistência de uma imagem da ciência tão distorcida diante de críticas tão argutas e penetrantes como as do autor da Lógica da Descoberta Científica? O motivo disso, a meu ver, deve ser buscado no fato de que até corajosos epistemólogos, como é o caso de Popper, que não hesitaram em despedaçar velhos estereótipos, continuam a pensar que a forma científica é, de longe, a forma mais válida da razão do homem. A recuperação da razão metafísica, que devemos à nova filosofia da ciência, permanece, portanto, bastante parcial e problemática. Podemos compreender esse fato mediante um breve confronto com as teses originárias do positivismo lógico. O Manifesto do Círculo de Viena, em 1929, fora extremamente claro, uma vez que era possível resumir toda a questão no seguinte slogan: a metafísica é um modo paradigmático de raciocínio não científico. Uma anedota me parece esclarecedora a esse respeito. Para impedir raciocínios ou asserções aos quais alguém chegava durante as discussões, considerados não científicos ou ao menos não adequadamente científicos, com base em seus princípios críticos, os positivistas o detinham exclamando metafísica. Mas depois constataram que essa palavra era pronunciada com muita frequência, e para não lhe dar excessiva importância, ainda que negativa, decidiram pronunciá-la apenas com a abreviação M. No entanto, mesmo essa abreviação era pronunciada demasiadas vezes. Consequentemente, decidiram tomar o caminho mais curto e escolheram a expressão não M para indicar aquelas partes dos raciocínios ou das conclusões que eram reconhecidas como científicas, entre aspas. Com efeito, estas eram bem menos frequentes. Um dos pontos altos da crítica de Popper ao positivismo lógico foi, sem dúvida, ter demonstrado que as leis da natureza em geral, entendidas como asserções genuinamente universais, por comportarem um número infinito de verificações, seriam todas jogadas no lixo, marcadas com o competente rótulo M. Com os programas metafísicos de Popper, com a concepção de John Watkins de ideias metafísicas influentes de modo decisivo na pesquisa científica, com a constatação de Thomas Kuhn de que um paradigma científico alternativo ao que está em crise não pode prescindir de elementos da metafísica, etc., a filosofia da ciência inverteu a concepção padrão da metafísica como reino da insignificância que a cultura, sobretudo de língua inglesa, mas não apenas, herdara da polêmica antimetafísica do Círculo de Viena. Poderíamos resumir o estado da questão observando que hoje, os epistemólogos, mesmo não considerando a metafísica uma ciência no sentido técnico, a veem, contudo, como um irrecusável patrimônio conceitual para construir doutrinas científicas.
Não quero ser uma exceção entre os que afirmam que é oportuno distinguir entre ciência e metafísica propriamente ditas. Mas não acredito que seja suficiente uma caracterização meramente negativa da metafísica como algo não científico. E penso que, para reencontrar o autêntico sentido positivo da metafísica, precisamos nos voltar justamente para aqueles pensadores gregos cuja sombra se projeta até nós, superando o obstáculo do cientismo moderno. A distinção entre razão metafísica e razão científica. Lemos no quarto livro da Metafísica de Aristóteles, abre aspas, há uma ciência que considera o ser enquanto ser e as propriedades que lhe competem enquanto tal. Ela não se identifica com nenhuma ciência particular, pois nenhuma outra ciência considera o ser enquanto ser em geral, mas, depois de ter delimitado uma parte dele, cada uma estuda as características dessa parte. Assim fazem, por exemplo, as matemáticas. Fecha aspas. Eis, portanto, em que consiste a diferença entre metafísica e ciências particulares. A metafísica considera o inteiro do ser, ao passo que as ciências particulares consideram apenas partes específicas do ser. A metafísica distingue-se, portanto, das ciências particulares, não pela forma de conhecimento, pelos métodos formais que utiliza, mas pelo próprio objeto sobre o qual recai. As diferenças de método entre metafísica e ciências particulares dependem da própria diferença dos objetos. Em especial, a distinção entre o inteiro e a parte do ser comporta o seguinte: as categorias gerais que valem para o inteiro não coincidem com as que valem para as partes. E, ao contrário, as categorias que valem para as partes não podem ser estendidas eo ipso ao inteiro. Mas é justamente isso que o homem de hoje deve compreender para fazer frente ao mal do cientismo e aos malefícios que o acompanham. A lógica das partes não pode ser estendida ao inteiro. Essa pretensão seria uma espécie de pseudometafísica, não menos perniciosa que a pseudociência que Popper tanto gostava de denunciar. Ouso afirmar até que ela está na raiz de qualquer forma de cientismo e constitui o erro em que caiu grande parte da filosofia moderna e da contemporânea, na medida em que assumiu que os métodos das ciências particulares devem ser também os métodos da filosofia e, em especial, também os da metafísica, uma vez que são considerados os únicos válidos. Como já disse, porém, não é possível afirmar nem mesmo o contrário, ou seja, que a lógica do inteiro deva valer eo ipso também para as partes. Quem afirmasse isso cairia no erro simétrico ao do cientismo, isto é, cairia no metafisicismo dogmático e acrítico. Um aproveitamento fecundo da metafísica implica, ao contrário, o seguinte: antes de mais nada, requer a consciência de que a metafísica diz respeito à problemática do absoluto, mas não é e não pode ser conhecimento absoluto do absoluto, pois permanece dinamicamente sempre aberta. Mas é justamente esse conhecimento e essa problemática do inteiro que o homem não pode ignorar no processo cognitivo em geral. Efetivamente, se o homem renunciasse num todo à sua razão metafísica, ou seja, a problemática racional do inteiro, mais cedo ou mais tarde abalaria também a razão científica, porque retiraria da problemática das partes toda a consciência ontológica. Ao homem de hoje, que corre o risco de cair num esquecimento da razão metafísica e de acreditar apenas na razão científica e, portanto, de fechar-se em seu reducionismo ontológico cada vez mais enganoso, esta frase do primeiro livro de Metafísica do Aristóteles deveria soar como uma advertência terapêutica. Abre aspas. Todas as outras ciências serão mais necessárias do que esta, mas nenhuma será superior. Todas as outras ciências serão mais necessárias do que esta, mas nenhuma será superior. Fecha aspas.
conceito clássico de metafísica. Para concluir o tema abordado neste capítulo, considero oportuno fazer alguns esclarecimentos sobre o conceito de metafísica, porque a imagem da metafísica é, na communis opinio, uma das mais desfocadas. Atribui-se a ela toda uma série de qualificações negativas. Como vimos, os neopositivistas consideram suas proposições como nonsensos. Popper, mesmo reavaliando-a no plano da história da ciência, inclui em sua área, como lemos nos trechos acima citados, também conceitos bem mais fantástico-poéticos do que propriamente metafísicos, como, por exemplo, da pedra filosofal. Mas voltemos agora aos inícios do século XX, ao mesmo tempo fascinado e aterrorizado pelo poder da atividade técnico-científica. Não devemos levar em conta apenas o positivismo derivado dos entusiasmos oitocentistas de um Comte, evocado pelos próprios neopositivistas. No prólogo, citei Nietzsche como ponto de referência constante por suas análises perfeitas do niilismo. Mas, no niilismo, ele arrasta também a metafísica. É certo que a maioria considera Nietzsche um ferrenho antimetafísico, uma vez que ele questiona expressamente o conceito de transcendência e todos os que se relacionam a ele, como os conceitos do mundo das ideias e dos valores, do ser em si e para si. Isso se deve ao fato de ele identificar a metafísica com uma metafísica específica, sobretudo com a platônica, e com sua Wirkungsgeschichte, centrada justamente no conceito de transcendência. Nietzsche é exemplar até mesmo nesse erro, entre aspas. Precisamente a definição aristotélica de metafísica que citei acima o desmente in toto. De fato, se por metafísica se entende a problemática do inteiro e suas respectivas respostas, torna-se evidente que são metafísicos tantos os que afirmam que o inteiro envolve o ser suprassensível e transcendente, considerado como origem de todas as coisas, quanto os que afirmam que o inteiro não inclui nenhuma transcendência e, consequentemente, fazem a discussão da problemática do inteiro coincidir com a do sensível. O próprio Aristóteles declara expressamente que alguns filósofos naturalistas, entre aspas, como Parmênides e os outros eleatas, que consideravam o ser na dimensão da physis, eram também eles metafísicos, uma vez que incluíam naquela dimensão o inteiro do ser. Ora, Nietzsche, mesmo negando qualquer forma de transcendência, em especial o ser com S maiúsculo, em sua imutável eternidade, e mesmo afirmando que só o devir é real, considera precisamente o devir na dimensão metafísica do inteiro, isto é, de maneira global, sobretudo com sua tese do eterno retorno do mesmo. Nietzsche é, portanto, um metafísico, como Heidegger demonstrou num dos seus mais belos livros. Aliás, é preciso dizer que é um metafísico em sentido muito mais forte do que admitia o próprio Heidegger em sua leitura demolidora da história da metafísica ocidental. O eterno retorno do mesmo. Vamos ler o texto básico, que, como Heidegger ressalta, constitui a primeira comunicação de Nietzsche sobre o eterno retorno. Abre aspas. O maior peso. O que aconteceria se, um dia ou uma noite, um demônio se esgueirasse furtivo na mais solitária das tuas solidões e te dissesse: esta vida, como tu agora a vives e a viveste, deverás vivê-la ainda uma vez e incontáveis vezes ainda, e jamais haverá nela nada de novo, mas cada sofrimento e cada prazer e cada pensamento e suspiro e cada coisa indizivelmente pequena e grande de tua vida deverá voltar para ti. E todas na mesma sequência e sucessão. E assim também esta aranha e esta luz de luar entre os ramos, e assim também este instante e eu mesmo. A eterna clepsidra da existência é sempre revolvida de novo. E tu, com ela, grão de areia. Não te tirarias por terra, rangendo os dentes e amaldiçoando o demônio que disse tais palavras?
Ou terás por acaso vivido um instante imenso em que esta teria sido tua resposta: és um Deus, e jamais ouvi algo mais divino? Se aquele pensamento te dominasse, a ti, como és agora, faria sofrer uma metamorfose e talvez te esmagaria. A pergunta por qualquer coisa: queres isto ainda uma vez e ainda inumeráveis vezes? Pesaria sobre tuas ações como o maior peso. Ou então, como terias de amar a ti mesmo e a vida, para não desejar mais nenhuma outra coisa, além desta última sanção eterna, este selo? Fecha aspas. Mesmo com alguma incerteza, Heidegger reconhece que a doutrina do eterno retorno é o fundamento do pensamento nietzschiano, mas acrescenta: a doutrina contém uma asserção sobre o ente em seu conjunto. E assim é, com efeito. Como se sabe, Nietzsche retomava essa doutrina dos antigos estoicos. Eis dois testemunhos. Nemesiano relata, abre aspas, os estoicos dizem que quando os planetas voltam ao mesmo ponto, seja quanto à longitude, seja quanto à latitude, em que cada um estava no começo, no instante em que o universo se originou, nos ditos períodos de tempo, acontece uma conflagração e uma destruição dos seres. E novamente o mesmo cosmos volta a se formar desde o princípio. E novamente, com os astros se movendo do mesmo modo, cada evento acontecido no período anterior novamente se realiza, invariavelmente. E existirão novamente Sócrates e Platão e cada um dos homens com seus mesmos amigos e cidadãos. E se acreditará nas mesmas coisas, e as mesmas coisas serão tratadas, e toda cidade, vilarejo e aldeia igualmente voltarão. E esse retorno de todas as coisas ocorrerá não apenas uma vez, mas muitas vezes. Aliás, ao infinito e sem fim as coisas voltarão. Não ocorrerá nada diferente ao que já ocorreu antes, mas tudo voltará do mesmo modo, invariavelmente, até nos mínimos detalhes. Fecha aspas. E Tassiano confirma, abre aspas, mediante a conflagração, o mundo se renova e recomeça desde o início, repetindo-se em todos os seus detalhes, com as mesmas pessoas, nas mesmas condições e atividades, como Ânito e Melito para serem os delatores, Busíris para matar os estrangeiros, Hércules para realizar seus trabalhos. Fecha aspas. O pensamento do eterno retorno do mesmo como metafísica forte. Heidegger, a quem devemos argutas análises de temática nietzschiana do eterno retorno, detém-se, contudo, antes de chegar ao fim do caminho, e, portanto, não extrai as últimas consequências. Em seu célebre O que significa pensar, ele escreve, abre aspas, o pensamento do eterno retorno das mesmas coisas é o pensamento mais pesado de Nietzsche num duplo sentido. É o mais difícil de ser pensado, e é o que tem um peso maior. É o mais pesado de suportar. Por essa razão, mesmo se fizermos o possível para não ser levianos para com o pensamento mais grave de Nietzsche, não podemos deixar de perguntar: o pensamento do eterno retorno das coisas leva por si só à redenção da vingança? Uma anotação que, segundo o manuscrito, teria sido escrita em 1885 ou mais tardar em 86, traz o título sublinhado de recapitulação. Essa recapitulação, que resume a metafísica de Nietzsche, encontra-se na Vontade de Potência, no número 617. Ali podemos ler que tudo retorne é a extrema aproximação entre o mundo do devir e o mundo do ser, o cume da contemplação. Mas esse cume não se eleva com contornos claros e definidos na luz do ser transparente. Esse cume permanece envolto em densas nuvens, não apenas para nós, mas também para o pensamento mais grave de Nietzsche. Fecha aspas. O que Heidegger mostra não ter compreendido nesse trecho foi esclarecido por Emanuele Severino desta forma.
Abre aspas. Nem mesmo Heidegger se dá conta de que a doutrina do eterno retorno só pode mostrar seu poder luminoso quando se descobre sua união essencial com a doutrina da morte de Deus. Não se dá conta de que, como o devir das coisas e a criatividade da vontade de potência implicam e requerem necessariamente a inexistência de todo Deus imutável, que sufoca o devir, assim, eles implicam necessariamente que o passado não é uma dimensão em relação à qual a vontade é agora impotente, e que, portanto, é, por sua vez, imutável e intocável. Não pode existir nenhum imutável. Portanto, o passado não pode subtrair-se à vontade, mas deve permanecer sujeito a ela eternamente. E isso só é possível se a vontade deseja de novo, eternamente, aquilo que desejou. Justamente por isso, Nietzsche escreve que a doutrina do eterno retorno é o martelo na mão do homem mais poderoso, o martelo que destrói a falsa eternidade e imutabilidade dos ídolos, e que leva quem o empunha ao ápice da potência. Precisamente porque todo o eterno da tradição ocidental é impossível, precisamente por isso, o devir das coisas é necessariamente retorno das mesmas coisas. Fecha aspas. Isso significa que o eterno retorno nada mais é do que a absolutização do devir. E, em todo caso, uma visão do inteiro do ser em toda a sua precisão. Essas reflexões confirmam a tese que defendo. O homem, quando pensa a realidade e deseja dar alguma resposta significativa às suas interrogações mais profundas, não pode prescindir da metafísica. O caso de Popper era esclarecedor. Mesmo separada, entre aspas, da ciência, a metafísica tem um papel importante para a prática científica, e, aliás, até justifica essa mesma prática atuando como ideia reguladora. Se não fosse assim, a investigação científica ficaria reduzida a puro jogo, sem nenhum vínculo com o real. Ainda mais emblemático é o caso de Nietzsche, o pretenso antimetafísico. Seu recurso ao eterno retorno do mesmo para que a vontade de potência possa voltar a desejar o que já desejou, constitui a demonstração mais evidente da tese em questão. Portanto, a criação do conceito de metafísica da sabedoria antiga é realmente irrecusável para o homem que pensa.